Fala pessoal, tudo certo? Bom, esse aqui provavelmente vai ser o pior vídeo desse canal, justamente porque ele vai ser o primeiro de uma série aqui que eu quero voltar a fazer vídeo mais concentrado. Eu aproveitei esse vídeo aqui, separei ele para contar um pouco da minha história, mas pegando por um viés que para mim hoje parece muito mais claro, que é o de tomada de risco, né? Trabalho no mercado cripto aí em 2017 e desde 2015 sou investidor no mercado, mas eu acho que uma das principais soft skills aqui para esse mercado é saber tomar risco. E eu acho que, querendo ou não, eu consegui tomar riscos calculados durante toda a minha trajetória, o que me qualificam muito bem para estar aqui nessa posição hoje de tomada de decisão a respeito não só de estar dentro do mercado cripto, mas também de saber tomar decisões aqui dentro do mercado a respeito dos ativos que eu vou comprar ou não. Para você que me conhece, eu sou do Maranhão. Eu nasci em São Luís do Maranhão, uma família de classe média. Minha mãe é contadora, meu pai era agora aposentado da Polícia Federal. E eu lembro que uma das coisas que sempre, à medida quando você vai crescendo, entendendo o que é a vida, uma das coisas que eu percebi depois de algum tempo é o quanto eu tinha uma qualidade de vida, um ponto X, e o quanto que essa qualidade de vida ela foi se deteriorando com o tempo. Eu lembro claramente que no ensino médio eu tinha percebido que várias coisas que a minha família consumia ou podia fazer já não nos pertencia mais. Depois de um tempo eu entendi que isso tinha muito a ver com a inflação. Se eu não me engano, meu pai deve ter ficado com mais de 10 anos sem reagir no salário, e você sabe que a inflação deteriora ali o poder de compra. Você tem como aumentar a possibilidade de você aumentar essa renda, você necessariamente vai sofrer com essa inflação. Mas, de qualquer jeito, de uma forma, meus pais deixaram de me dar uma educação de qualidade, dado o local que a gente estava. Eu sempre tive bons acessos a estudos, né? Tinha uma escola muito boa, tinha acesso a inglês, aula de basquete, natação, tudo aquilo que uma criança consegue ter acesso tendo de classe média. E aí, acho que vem uma das primeiras lições ali da minha vida sobre essa questão de tomada de risco, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio, tinha aqueles vestibulares que você faz como trainee, né? Você faz lá, se inscreve, mas se você passar, você não vai ser aprovado e tudo mais, porque é só um teste para você. E eu lembro que eu caí numa... Era uma fanfic, era uma fake news da época, que era... Eles falaram que as letras não se repetiam dentro de uma de cada prova, né? Imagina que você tinha várias provas diferentes, né? Matemática, física, química, filosofia, sociologia. Tinha lá na Federal do Maranhão esses cadernos diferentes e tinha um número de questões diferentes. Uma era tipo 10 para cada uma. Uma tinha 5, outra tinha 7, 8. Eram diferentes as quantidades que cada matéria tinha. E eu lembro que eu ouvi alguém falar que se, por exemplo, uma matéria tivesse 5 perguntas, 5 questões, as letras não se repetiam. E se tivesse 7, no máximo que repetiria cada uma das letras era 2 vezes. E assim por diante. Se tivesse 10, era 2 cada uma. Eu entendi isso. E eu ouvi isso e tomei como uma pura verdade na minha vida ali. E óbvio, eu tomei um risco nesse vestibular. Foi horrível, assim. A verdade é que eu tirei uma nota tão ruim, pior, na verdade, do que os meus amigos que nem estavam ali para estudar mesmo de fato. Aquilo foi bem devastador para mim, como um cara que estava bom aluno na época, né? E você vai entender na época, logo na sequência, estudava tudo, tirava notas boas e tudo mais, foi devastador para mim. Aí eu entendi que o negócio era difícil de fato, né? Não ia ser natural passar no vestibular e tudo mais. E eu comecei a me dedicar para estudar durante o segundo ano inteiro, né? Essa é a minha ideia ali de tomada de risco. Eu lembro que, naquele momento, a minha tomada de risco foi: posso perder aqui um ano da minha vida estudando para esse negócio, e eu quero passar no vestibular logo de primeira, né? Segundo ano, terceiro ano todinho aqui. E no meio do terceiro ano, eu fiz um vestibular, na verdade, no começo do primeiro semestre do terceiro ano, eu fiz um vestibular e passei nele, né? E aí acabou correndo ali uma ideia de que a gente poderia assumir, de fato, e acabou assumindo. Não era a minha faculdade, era Estadual do Maranhão para mecânica, e eu fui. Só que eu achava que eu poderia mais, eu queria mais do que aquilo, né? Eu tinha estudado para tentar fazer o vestibular da Unicamp. Queria muito fazer engenharia mecatrônica, lá na controle de automação, e eu queria muito passar lá fora, né? Eu, do Maranhão, né? Eu queria passar muito nesse vestibular. E eu lembro que eu não achava possível passar em outra faculdade. Campinas, para mim, a Unicamp era um jeito mais fácil de conseguir sair de casa ali, morar sozinho, fazendo faculdade, aquilo que eu queria. E eu lembro que eu comecei a estudar, entender o quão difícil era aquilo, e eu percebi que eu precisava de uma ajuda extra, que seria basicamente entrar no cursinho fora de São Luís, né? Ninguém me preparava lá dentro de São Luís para vestibulares fora. E eu lembro de meus pais fazer isso, não era um valor barato frente ao que a gente já paga, tinha pago de escola e tudo mais. E, sinceramente, meu pai já estava numa onda de pagar mais escola, né? Essas crianças vão passar no vestibular e estudar em algum lugar e vão ter que pagar pelo menos mais essa escola que era tão cara. Eu lembro que eu fui nessa discussão e tudo mais, sempre falando com minha mãe
para pedir para ela pagar esse cursinho, era no Poliedro, em São José dos Campos. Chegou um belo dia, ela chegou com o contrato, perguntou se era isso mesmo que eu queria, que ela ia assinar, ia pagar lá, e eu ia morar durante 6 meses em São José dos Campos para estudar. E eu lembro que naquele momento eu tinha claramente na minha cabeça que eu não teria outra chance além daquela. E eu precisava dedicar o máximo àquilo naqueles próximos 6 meses que eu ia ficar fora. Eu lembro de entrar na minha cabeça esse looping de ideia e ficar muito claro para mim do que eu estava arriscando ali e importar para minha vida dali em diante. De fato, em retrospecto, foi exatamente isso, né? Então, eu precisava tomar um risco de fato. E eu lembro de entrar na minha cabeça que eu não falei assim, eu não vou fazer nada nesses 6 meses além de estudar. E eu consegui me dedicar muito bem naquela época. Eu lembro que eu fiz, por fato de estudar bastante, eu fiz alguns amigos que estavam fazendo a prova do ITA, né? O Lieder, ele é bem conhecido, turma do ITA muito forte. E eu lembro de conhecer esses caras, conversar com eles, e eles ficavam impressionados com o ritmo que eu conseguia manter nos estudos, né? A quantidade de horas que eu dormia, só se eu não me engano, eram umas 4 horas que eu dormia, todo o tempo que eu ficava estudando e me dedicava às coisas, fazia simulado, fazia provas, fazia tudo que era possível ali, estudando infinitas horas, né, por dia, e o pessoal percebia isso, né? Eu lembro que rolou meio uma brincadeira comigo na época que eu estudava muito, tipo, parecia que eu ia fazer, parecia que eu ia fazer o ITA, né, cara? Só quero passar na minha Unicamp aqui e tá ótimo para mim. E o mais engraçado na história como um todo é que, de novo, eu não tinha conseguido passar na Unicamp. Eu errei mais uma vez um problema lá básico, que era não inserir nenhum dos textos de apoio dentro da redação. E basicamente ser eliminado. Se você não fizer isso, você é eliminado. E eu lembro de passar no vestibular da USP, da FUVEST, né, e eu não sabia, eu tinha feito um ponto acima da nota de corte, vamos supor, a nota de corte era 62, eu fiz 63 para passar. Só que, por sorte, serendipity, naquele ano específico, a FUVEST fez um experimento da primeira fase não valer para a segunda fase. E isso foi a única coisa que me ajudou bastante, porque todo mundo entrou na segunda fase da FUVEST com a mesma nota, ou seja, o que valia era a segunda fase da FUVEST, a primeira etapa não ia contar absolutamente nada. E eu lembro de ter feito a segunda etapa, uma das coisas mais marcantes na minha cabeça é que quando eu cheguei lá para fazer a primeira prova da segunda etapa, eu estava extremamente tranquilo por uma coisa, eu tinha feito absolutamente tudo que estava ali no meu controle. Essa sensação de você ter tomado o risco e ter feito tudo que estava no teu controle ali é uma das coisas que eu acho que mais me educou para a vida como investidor, que é saber tomar risco. E a segunda coisa é justamente saber o que está no teu controle e entender o que não está no teu controle. Acabou que foi bem sucedido, passei no vestibular com alegria, raspa a cabeça, pô, minha vida mudou, vou estudar na USP, né, um negócio insonhável, impensável para mim naquele momento lá de São Luís, e tipo, todos os meus arredores, né, as pessoas que viram minha batalha, minha família, os amigos que sabiam que eu estava estudando, ficaram super felizes, eu também, obviamente, muito feliz, e aí ingresso na USP e basicamente tem um choque de realidade muito gigantesco, que é, e eu me achava bom encontrar outros caras igualmente bom. Lembra? Teve um vestibular para isso. E chegando lá foi um baque, porque realmente você agora se vira sozinho, né? Eu lembro que como morava na casa dos meus pais, tendo feito cursinho, eu não sabia de várias coisas que tinha que tocar numa casa, né? Coisa simples, gente. Estou falando de trocar roupa de cama, de lavar a roupa, de ter que cuidar de coisas do dia a dia da casa. Eu não sabia de nada disso, né? E eu fui aprendendo aquilo meio que na marra e sofrendo, literalmente, um arte para mim ter que cuidar dessas coisas, porque imaginei que era um trabalho que eu nunca fazia e eu tive que fazer. Isso, né? Todo esse baque e tudo mais, teve outra coisa que foi bem interessante naquele momento. E aí eu atribuo um pouco dessa sacada de poder tomar risco ou não aqui também. Tinha uns eventos na Escola de Engenharia de São Carlos, na ESC, que eram uma semana de curso. É uma semana inteira em que os alunos param para ter uma semana de palestras organizada por outros alunos também do teu curso, né? Eu passei mecatrônica lá, que tinham essas palestras e você ouvia de outras pessoas que tinham feito mecatrônica. Primeiro ano da Sematron, o nome, né? Eu entendi o quão plural era o meu curso de mecatrônica, o tanto de coisa que eu poderia fazer. No segundo ano dessa semana da mecatrônica, eu entendi que o que eu estudava dentro do curso não ia me qualificar para aquilo que eu queria fazer. E o que eu queria fazer? Eu não sabia. Eu só sabia que eu não queria ser professor, não queria trabalhar num emprego que eu achasse chato, ou seja, qualquer coisa que fosse só pelo dinheiro, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu comecei naquele... E também sabia que a faculdade não ia me qualificar para isso, porque se eu não quisesse ser professor, não era ali que eu ia aprender as habilidades que eu precisava.
E naquele momento, eu lembro de tomar um risco de até falar com a minha mãe na época, não, porque em dia até sempre falo com meus pais sobre essas coisas, e falar, olha, isso aqui não, liguei para ela, olha, isso aqui não vai me qualificar para o que eu quero, mas eu sei que esse diploma vai abrir muitas portas, eu preciso terminar isso aqui, mas minha dedicação a partir de agora passa a ser outra. Eu quero, achava que eu queria muito empreender naquele momento, eu achava que eu queria muito tocar meu negócio e tudo mais. E do segundo ano em diante, eu me dediquei muito a vir aqui para São Paulo, a vir em eventos. Enquanto meus amigos achavam muito estranho deslocar aqui para São Paulo turismo, outras coisas, eu comecei a fazer isso por conta própria, porque eu achava que era o caminho que eu tinha que fazer. Mais uma vez, estava tomando um risco pessoal sobre aquilo. E o mais engraçado de ver é que no quarto ano, eu acho que vários dos meus amigos se tocaram a respeito disso e tiveram que correr atrás de adicionar soft skills, que eu acho que eu já tinha adicionado boas soft skills ao longo desses 4, 5 anos ali na faculdade, só participando de eventos e interagindo com pessoas, né? Desde Fundação Estudar, até programas ali de mentoria, e criar startups do zero, fazer design thinking. Eu aprendi várias soft skills ali que me qualificaram para várias atividades que eu tive depois ali da faculdade. E ali, pessoal, tomei o risco primeiro, e no final do Frigir dos Ovos eu consegui visualizar que esse risco foi muito bem tomado, porque as soft skills me qualificaram para o que eu queria fazer no final da faculdade. E ali no final da faculdade eu entendi que eu queria empreender, queria muito empreender. E chegou na beirada, eu falei, cara, eu preciso empreender, porque eu não vou ficar falando durante 5 anos aqui que eu queria empreender e não vou empreender. E foi quando eu decidi que eu não ia prestar nenhum processo de trainee ou processo seletivo, nada assim. Eu ia tocar um projeto que eu tinha, naquele momento, tinha ganho um hackathon com uns amigos que eu conheci lá no hackathon mesmo. A gente estava tocando um projeto chamado Oxyot, que era Oxigênio IoT. Era basicamente, pessoal, um mecanismo, um dispositivo que media eletronicamente a quantidade de oxigênio num tanque ou dentro de um balão de oxigênio, né, e automatizava as trocas, né? Então, você tinha como que cuidar os pacientes, eles tinham um problema nessa possibilidade de troca aqui dos oxigênios e a gente monitorava aquilo, ou pelo menos esse era o protótipo que a gente fez. Paralelo a isso, eu comecei a aprender sobre investimentos. E nessa onda de investimentos, eu queria ensinar e eu passei a cobrar por isso. Eu fazia cursos dentro das faculdades, junto com um amigo meu, Vinícius Bazan, que você deve conhecer também, fez mecatrônica comigo, mas ao contrário de mim, ele era um ótimo aluno. A gente teve essa ideia, começou a fazer o curso junto, começou a juntar uma grana e eu estava tocando essas duas coisas em paralelo, né? Eu lembro que era bem difícil, porque querendo ou não, ainda me mantinha com o dinheiro dos meus pais, nada dessas coisas davam lucro suficiente para me manter mês a mês. A minha ideia lá de curso que chamava Investe Aí, ela dava dinheiro, Oxiote zero, basicamente uma toneira de jogar dinheiro, de gastar com protótipo, viagem e coisas que tinha que fazer. E o outro dava um pouco de dinheiro, mas a gente não gastava, guardava no caixa para fazer outras coisas, né, para tentar outras coisas. E no final de um período ali, se eu não me engano, a gente está ali em 2017, mentira, 2016, eu e o Vinícius decidimos migrar isso para o digital. A gente entendia que ir para o digital era melhor, porque tinha escala, sacava um pouco disso já. E o curso pessoal presencial, a gente tinha feito na USP, lá de São Carlos, umas 4, 5 vezes, se não me engano. Tinha feito na FEA, lá no interior, né, em Ribeirão Preto, acho que tem uma FEA mesmo. E tinha feito até na GV, aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, esse curso, para estudante mesmo. E essa estrutura rendeu um pouco de dinheiro para a gente queria migrar para o digital. E ali eu tomei mais um risco, né, de fato, na minha carreira. Vamos queimar essa grana aqui, tendo essa iniciativa, e a gente foi para isso. Acabou que no meio tempo que a gente ia fazer essa migração, eu fui no evento e conheci um dos sócios empíricos, o Rodolfo Mistalden. Eu contei um pouco da ideia para ele e acho que ele achou legal, não a ideia, mas achou legal o ímpeto assim, de um cara mais novo tentar empreender. Chamou eu e o Vinícius, né, que eu já falei que tinha um sócio, uma conversa. Acabou que no final de 2016 a gente tinha lançado um curso com a Empíricos lá dentro. Ele tinha gostado muito do projeto e tudo mais, e meio que trouxe a gente para dentro da Empíricos para tocar esse novo brand aí dentro, que era o Investe Aí na época, né? Isso, começo de 17. Eu viro o ano saindo do Oxiote, dessa ideia que eu estava tocando lá dentro, e migrando aqui para dentro da Empíricos trabalhando. Eu, sinceramente, tinha um pouco de receio de trabalhar em coisas financeiras, mas a Empíricos não era um banco, então não era uma coisa muito próxima daquilo que eu achava que eu não queria. E eu lembro que eu queria muito empreender. E lá dentro, eu me toquei de uma coisa que foi muito interessante do meu ponto de vista pessoal como carreira, que foi perceber que, na verdade, eu queria autonomia e não empreender de verdade. A autonomia era essencial para mim. Era aqui, esse é o problema, resolvo e faz. E em 2017, lembra que é o começo do mundo do mercado cripto, né? Eu lembro claramente que a gente atravessou ali até o meio do ano tocando esse Investe Aí, pô, fizemos do zero, aprendi todo o modelo de negócio, uma puta de uma experiência, noite mal dormida, virava problema porque tinha que resolver as coisas, que era tudo muito novo, mas a gente se virava. E o Vinícius, tecnicamente muito bom, então ele se virava com absolutamente tudo e eu ia ali catando as rebardas, entendendo o que eu podia ajudar, o que era bom. E, sinceramente, eu sempre fui bom, em retrospecto, óbvio, eu percebo isso, em tomar
tomar riscos, né? Eu acho que nessa virada de chave que a gente tocava em VeChain e começou a andar cripto, aconteceu uma das coisas que a gente foi meio que dragado, né? Eu gosto de falar dragado, que era meio a ideia de quem terra de cego, quem tem olho é rei. A gente entendia pouco de cripto, mas era muito perto dos outros, todos os analistas que estavam lá dentro da Empíricos, e a gente criamos essa figura de analista cripto e research de cripto no Brasil. A verdade é que isso não existia da maneira como a Empíricos tocou lá no começo. E aí, pessoal, em 2017, o mercado virou, acabou acontecendo tudo aquilo que a gente já sabe, né? Euforia e tudo mais, todo mundo muito feliz com o cripto e tudo mais. E naquele momento, parecia o momento certo, né? A gente fazer. Então, a gente meio que extinguiu essa ideia de investir e viramos analistas cripto. No meio de 2018, o mercado começou a cair, eu fui perdendo espaço dentro da empresa natural, porém depois você não está vendendo, esses caras não perdendo espaço, cada vez mais perdendo espaço dentro da casa. Tinha a assinatura, tinha os assinantes lá e tudo mais, mas cada vez mais perdendo espaço para outras assinaturas que estavam vendendo mais de fato. Acabou que no meio de 2018 o Vinícius foi para outra área e eu fiquei tocando sozinho a parte de cripto. E aí, pessoal, vem outro ensinamento para mim disso também, que é tomada de risco. Chegou no final de 2018, foi me oferecido outra vaga em outro local na empresa, só que para mim estava muito, e eu já tinha feito esse estudo antes, né? Para mim estava muito claro que aquilo era só um momento ruim e que aquilo ia virar em algum momento. E eu lembro de terem me oferecido essa vaga em outra posição, e eu falar, pô, não quero, eu quero trocar cripto, isso aqui é o futuro, isso aqui vai acontecer e tudo mais. E eu lembro de não entender que as pessoas do meu redor entendiam aquilo que eu estava vendo. E eu falei, cara, eu tô vendo essa oportunidade, se tá muito claro na minha cabeça, e eu não tomar o risco financeiro do meu dinheiro aqui nesse ponto, eu vou ser simplesmente um idiota, de um jeito ou de outro. Dando errado, eu vou ser um idiota porque eu não acreditei no meu filho ali no que eu estudava, e dando certo, eu vou ser mais idiota porque eu faria muita grana. Então, naquele momento, no final de 2018, em novembro, dezembro, foi o meu momento de double down nesse mercado cripto, que é, imagina 2017, você fez algum dinheiro, 2018 você viu tudo virar farelo, e de repente você pega uma parte do que você tinha guardado e investe ali em cripto, em Bitcoin, a $3.000. Esse foi o momento de double down. Ali, para mim, eu considero o meu day one em cripto, e foi o momento que deu estalo para mim, eu falei, é isso aqui, eu não vou falar que eu quero fazer para minha vida toda, porque é muito tempo, né? É isso aqui que eu quero fazer nos próximos 10 anos, pelo menos. Então, de 2018 a 2028, eu vou estar ainda aqui nesse mercado, pelo menos, é isso que eu vou estar. Essa é a minha decisão lá em 2018. E ali foi mais um momento de tomada de risco. Acabou que a história vocês já conhecem também. A gente teve em 2019 de recuperação, o Bitcoin chegou a bater $14.000, depois recuou. 2020 veio a pandemia. E aí, pessoal, imagine a minha vantagem frente a qualquer pessoa que estudava esse mercado. Eu entrei em 2017. Eu tinha acesso a assinaturas, a materiais que absolutamente nem 1% das pessoas que estudavam cripto no Brasil tinham acesso. Eu tinha acesso a ferramentas muito, mas muito boas para entender o mercado. Research extremamente qualificados, que hoje eu acho que é meio que commodity, mas eu tinha acesso a isso na época quando ninguém tinha. O começo das casas de análise nos Estados Unidos, os primeiros contratantes aqui no Brasil foram a gente lá via Empíricos. E esse cenário aqui, ele me deu uma clara vantagem frente a todo o mercado quando o mercado voltou. Imagina que eu estudava pelo menos ali 8 horas. Estou arredondando algo que infringir aqui no erro, mas eu vivia aquilo de fato. Cripto era a minha vida naquele momento, ainda é hoje. 2017, estudando 8 horas, 2018, 2019, 2020. O mercado que largou cripto lá no final de 18, ou do meio para o fim de 18, só voltou a olhar para cripto em 2020, depois que a pandemia deflagrou e depois que o Bitcoin voltou a recuperar e atingir no mínimo ali nos $10.000. Foi quando o mercado olhou. Essa bagagem que eu tinha anteriormente me qualificou para estar muito à frente do mercado naquele período. O que muita gente chama de sorte dos acertos dali em diante, até hoje, pura competência. É puro resultado composto dessas tomadas de risco e, obviamente, muito estudo dali em diante. Hoje, a gente está num mercado extremamente desafiador, competitivo e tudo mais, e muitas das vantagens que eu tenho hoje têm a ver com tudo aquilo que eu percorri anteriormente. O mercado cripto, ele ainda, óbvio, tem muito para evoluir aqui, com certeza, e uma coisa que eu percebo, já percebi antes, quando eu entrei em 2017, falei, pô, o mercado começou em 2010, tem 7 anos aqui mercado, né, arredondando aqui, então estamos aqui em 2017, mais 7 anos aqui pela frente, eu já vou ter estado nesse mercado pela metade do tempo. E se eu contar desde os primeiros bitcoins que eu comprei, que foi 2015, eu já estou em mais da metade desse mercado. E esse estudo composto é o que me dá vantagem hoje para tomar as melhores decisões nos meus portfólios e nos portfólios dos clientes. Justamente essa bagagem anterior. Mas o que eu quero focar aqui, já para finalizar o vídeo, é essa tomada de risco. Por quê? Você, como investidor, como empreendedor,
como trabalhador, um cara carreirista, o que seja, você vai ter que tomar riscos na sua vida. No mercado cripto, todo dia aqui eu estou tomando algum tipo de risco e vendo algum tipo de potencial nessa classe de ativos para a gente procurar outras oportunidades. E essa talvez seja a minha principal característica, que não seja técnica, que me qualifica para ter os melhores resultados dentro desse mercado cripto. Beleza? Acho que é isso. Acho que isso é um bom resumo da minha história. Obrigado se você ficou aqui até o final do vídeo. E comenta aqui embaixo se você não entendeu alguma coisa ou qual parte você mais gostou aí da minha trajetória. Estou ficando por aqui. Espero tornar contínuo esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.